Começando mais um episódio do AcriCast e hoje o nosso entrevistado é Juliano Latorraca, ele que é médico veterinário, diretor executivo do FESA e diretor financeiro da Nelore MT. Juliano, obrigado por participar do nosso episódio, o AcriCast, e falar um pouco sobre a pecuária, né? Obrigado pelo convite, agradeço aqui em primeira mão ao Dr. Osvaldo, presidente da Acrimate, aí, pela oportunidade de a gente poder contar um pouco, falar um pouco aí sobre esse fundo aí. Começando então falando do FESA, o que é o FESA? Então, vamos lá, Augusto. O FESA ele foi criado, vou contar um pouco desde a sua criação, Eu não participei da sua criação, mas ele foi criado em 2009 e começou o início da sua atividade em 2010, O fundo, ele basicamente é um fundo, o FESA é um fundo emergencial de saúde animal, Ele, digamos, ele é um advento de um antigo fundo, anterior, que ele antigamente existia, alguns mais antigos aqui que vão nos acompanhar nesse podcast, antigamente tinha o FEFA, que era um fundo de erradicação da febre aftosa, Então, esse fundo FEFA, ele tinha um propósito inicial, anteriormente, ele era voltado realmente para a vacinação, para ações estratégicas, porém ele se encerrou a sua atividade em 2008, e aí depois, após o encerramento, criou-se o FESA, e o FESA ele vem já criado por lei, um dos pilares dele, e também do maior pilar dele era também de ser capitaneado pelas entidades contribuintes, Então foi pensado junto com a Federação, com a FAMATO, com a Acrimate, que são as que compõem esse conselho, que é as gestoras dessa entidade, além da indústria, que é representada pelo sindicato do Sinifrigo, que é o Sindicato das Indústrias Frigoríficas, compõe também a Ovinomate e também os parceiros também que compõem essa gestão o INDEA e o Ministério da Agricultura, a Superintendência. Então o fundo em si ele foi no caso remodelado, nesse novo formato como de emergência de saúde animal, com o intuito de fazer uma arrecadação mais robusta para uma possível emergência, Em casos de emergências sanitárias, ter recursos aí à disposição para essas ações que fossem pertinentes, até porque a doença no momento febre aftosa, já estava bem controlada, as campanhas de vacinação bem controladas. Então precisava-se até por orientação... Para abranger também, Abranger também outras doenças, que também poderiam impactar, economicamente. Então a estratégia da criação do fundo, começou em 2010, a sua arrecadação, e ela é capitaneada pelas essas entidades que eu já citei, e justamente assim, para fazer esse montante de arrecadação pontual, ela tem todo um regramento de reserva, de fundo de reserva, Então todo recurso já do FESA, que é arrecadado desses contribuintes, no caso do produtor rural, a gente tem uma obrigatoriedade já estatutária que metade da arrecadação ela já é carimbada para fundo de reserva. E esse fundo ele tem uma grande importância, principalmente se tiver um foco de alguma possível doença. Hoje a gente sabe que a febre aftosa já está erradicada, podemos dizer assim, mas qualquer problema que tiver de sanidade animal, o fundo está aqui justamente para ajudar, Exatamente. Bem colocado, Augusto, porque o fundo justamente ele é para dar um suporte nesses possíveis casos que venham ao possível ocorrer, no caso no estado de Mato Grosso, E essas entidades pensou nisso, por conta de ter uma reserva por conta desses fundos. Geralmente nessas situações de emergência, demanda muito recurso ali para você fazer uma preparação, aquisição de equipamento, mobilização, até de contenção propriamente dita, do que até possivelmente chegar em processos de indenização. Mas assim, o que se pensa mesmo no fundo justamente foi pensado nisso. Então, e dos outros pilares que foi pensado no FESA, que não podemos deixar de ressaltar, que também dava que era para gerar um pouco mais de credibilidade e tal,
era um pouco de transparência dessas informações da Receita. Então, além da gente estar apoiado sobre uma legislação estadual, todo um estatuto, toda a validação da criação do fundo também operacionalmente, que ele foi criado como um fundo privado, mas ele é constituído como uma associação, né? Então, ele consegue e deixa a entidade com um caráter privado, né? Que proposital essa estratégia, para que o setor privado, né, a gestão privada, ela tenha uma celeridade em ações emergenciais muito mais rápida do que os órgãos públicos. Então, esse também é um dos pilares de pensar num fundo, não de emergência público, mas um fundo de emergência privado, apoiado por uma lei e a transparência. Então, a gente sobe os relatórios semestral, mensal, no site do quanto arrecadou, se investiu, no que investiu, quanto investiu, entendeu? E os investimentos, eles são meramente pontual em ações estratégicas, né, de sanidade, voltado para a sanidade especificamente. O fundo privado, ele vai ter isso mesmo, né? Essa agilidade no caso de acontecer alguma coisa. Sem sombra de dúvida. E, assim, como eu comentei, ele está como um fundo privado, como uma entidade privada, isso permite a celeridade, ou seja, simulando um possível foco aqui de uma doença, de uma enfermidade, de pronto notificado oficialmente por um órgão de defesa, seja Ministério da Cultura e seja o INDEA, e como notificando o FESA dessa existência de uma ocorrência, prontamente o Conselho ele é obrigatório a se reunir e a analisar o cenário, juntamente com as entidades que vão coordenar essas ações perante esse plano estratégico que tem que ser demandado e criado para uma operação de emergência. Então, mas isso aí, a gente espera que isso fique só no plano, fique só na estruturação, nos treinamentos, nos simulados. Certamente a gente está pronto, preparado, tem toda a estrutura do Estado de Mato Grosso apoiada pelo INDEA e Ministério estão bem estruturados. E tem também o fundo de resguardo financeiro que está pronto para, em casos como esses, né, tá à disposição de recurso financeiro prontamente para agilizar. Na prática, só para entender ainda melhor, quando acontece, vamos supor que aconteça um caso de uma enfermidade, igual uma febre aftosa ou uma vaca louca, quando que o FES é acionado, o que ele vai cobrir nesse momento emergencial, quem ele vai ajudar, como que funciona? Primeiramente, para se ter um caso de qualquer doença, enfermidade, precisa de um comunicado oficial, né? Então, quem se comunica, quem comunica o FESA, geralmente é a entidade representativa aqui no estado é o INDEA, ou o Ministério da Agricultura, a Superintendência, ou até o Ministério da Agricultura Nacional, né? Então, chegando esse comunicado para nós, a gente já é prontamente reunido e aí ele possivelmente a gente já participa em comum numa reunião já estratégica de um comitê que é montado para agir, esse comitê que vai fazer as diretrizes, executar as diretrizes de um plano de contingência que é implantado e já tem um manual desse plano, que tem basicamente um roteiro. Tem que se mostrar um QG de operações, olhar cada caso, tem uma situação de investigação para ver o tamanho desse foco, etc. Então, assim, o rito basicamente começa pelo comunicado. É um servidor do INDEA que visitou uma propriedade, detectou, mandou material, se confirmou, manda para um outro laboratório para fazer um reteste de confirmação, validou os dois testes, aí sai uma nota oficial do INDEA. Feito esse comunicado daí do INDEA, e aí sim começa todo esse plano em operação, né? Para entender o grau, quantas propriedades, a região, o impacto em quantos bovinos vai ter ou não, entendeu? E aí, dependendo disso, é demandado via operação recurso recurso propriamente do Estado, como também aí, se for necessário, recurso também, se for necessário X recurso de imediato, o FESA pode ser demandado nesses quesitos já para prontamente já mobilizar. Até porque precisa ter esse trabalho para identificar onde foi um possível foco e evitar que se espalhe, né? Então, a gente trabalhando com um fundo privado, a gente
tem essa margem de trabalhar mais rápido e evitar que espalhe qualquer problema, né? Exatamente. Então, a estratégia justamente é isso. O quanto antes agir, melhor. Então, até uns pontos que a gente tem trabalhado na comunicação, dando dos fundos, tanto como das entidades, a Crimate, Indeia, Famata, etc. A gente tem criado um grupo já de comunicação, né, para a gente ter, na verdade, gerar uma proximidade com o produtor rural, para que o produtor rural também se aproxime dessas entidades e não tenha receio de comunicar qualquer possível de emergência, qualquer possível de sintomas, possíveis doenças que o animal tenha. Ele pode utilizar do INDEA para comunicar o INDEA, entendeu? Sem ter medo de multas e bloqueios. Até porque o quanto antes a gente receber essa notificação, mais rápido vai ser a operação, a ação, e menor possivelmente será o impacto e o foco. E a prevenção também, né? Exatamente. E tem esse medo do produtor em ser penalizado por anunciar um possível caso, né, na propriedade? Ainda se encontra pontualmente, né? A gente não sabe dizer. Tem um estudo que nós fizemos junto em parceria com o INDEA que tem um pouco mais desses números, mas basicamente ele já diminuiu muito. O produtor já está muito mais próximo do INDEA, entendeu? O INDEA, nós temos também trabalhado fortemente com o próprio INDEA para eles fazerem treinamento. A gente também ajuda com treinamentos no INDEA, apoia alguns treinamentos para que o INDEA também mude um pouco a sua postura. Aquela postura de fiscal, de ter um pouco mais de poder de polícia, que tinha que ter aquela necessidade lá mais antigamente, a gente tentar mudar isso daí. E também o INDEA fez uma renovação muito boa agora com o concurso, né? E aí chegou gente nova, a gente treinou, pediu para o pessoal treinar esse pessoal do INDEA, esses novos concursados, para já vir com uma postura nova, para que não fossem treinados por servidores da casas mais antigos. Então, assim, são coisas que a gente já vem provocando o INDEA para... Não que ele vai deixar de ser atuante no ponto que seja fiscal quando tenha que ser, mas ele tem que mudar também um pouco de postura para ter um pouco mais de proximidade desse produtor. Ser menos penalizador e mais instrutivo. Apoio. Ele tem que dar mais apoio, mais consultivo, ele tem que ser mais orientativo, porque ele também tem esse papel educacional, ele tem que ser um educador também, não para o grande e médio, mas em específico para os pequenos, que representam, seja 80% dos nossos produtores rurais do estado de Mato Grosso, eles são de pequenas propriedades. Então, esse pequeno ele tem menos acesso à informação, eles estão mais distantes dos grandes centros. Então, a gente também trabalha para que geralmente os servidores que estão no campo, a gente trazer mais eles aqui para eles também estarem mais preparados para estar orientando também nesse papel e ser mais próximo, porque aí é relação de confiança, né? Se você não chega sempre na casa lá com uma caneta para já caçando, é uma das coisas que a gente conversa bastante. Para o servidor não entrar procurando coisa. Vai e faz uma ação de educação, entrega o material de educação sanitária, entrega conteúdo, aproxima, toma um cafezinho com ele, gera uma outra impressão e aos poucos... Não ter esse atrito, né? Senão acaba causando um atrito. Hoje a gente tem, Mato Grosso tem o FESA, com fundo consolidado, mas na prática, Mato Grosso, claro que ninguém quer, nenhum produtor quer, mas Mato Grosso... Está preparado para um novo foco? Se acontecer um foco de alguma doença, está preparado? Não, o Mato Grosso em si está... Eu coloco aqui, não puxando a sardinha para o Mato Grosso, mas é um dos estados do país, quiçá o mais preparado para qualquer enfermidade. E digamos assim, até a gente que está muito próximo estuda um pouco com relação às inúmeras doenças. Todas as doenças são preocupantes. Mas falando de pecuária, aqui, digamos assim, a mais relevante, assim, a mais impactante economicamente e drasticamente, seria um caso de febre aftosa. Mas se for até para um caso desse aí, o Mato Grosso está pronto com o pessoal do próprio INDEA bem capacitado, pessoal da iniciativa privada que trabalha, faz treinamento junto, pessoal da Crimate, da Famata, sempre em treinamentos junto com o INDEA. Então, essa união entre setor público e privado, essa proximidade também é muito positiva.
Então a gente está preparado e recurso a gente tem, né, para atender estrategicamente, né? A gente sabe que se não olhar pensando no fundo, não pensando nele só indenizatório, pensando nele estrategicamente para resolver as ações, ele está pronto para atender, entendeu? Então, assim, o que a gente fala para o produtor que talvez esteja nos ouvindo é que o Mato Grosso está preparado, tanto de recurso, de pessoal, entendeu? Que fique tranquilo, o Mato Grosso com relação à sanidade, isso é um ponto que pode ficar tranquilo. A gente tem que agora avalizar, o produtor tem que estar preocupando agora com mais outras coisas que estão por vir, né, e tal. E também não deixar de descuidar de estar olhando o seu rebanho, né? Sempre tá olhando e tá sempre comunicando, seja o veterinário autônomo, veterinário do INDEA, né? Essas doenças, porque vocês podem estar notificando, né? E sem risco de multa, de nada. Isso aí até a gente tem que romper isso daí, porque o produtor, ele precisa ter entendimento que se ele comunicar, isso pode ser positivo não só para ele, como também para o Estado, como para o vizinho dele, como para todo mundo, porque quanto antes, como você mesmo colocou, mais rápido a gente resolve e menor seja o impacto aqui, mais rápido a gente possa retomar o mercado. Em âmbito nacional, a gente vê que vários estados já estão livres da febre aftosa, da vacinação. Sim. E está preparado o Brasil? Mato Grosso, você disse que está, e como que está o Brasil, nível Brasil? Não, todos os estados eles têm particularidades distintas, rebanhos distintos, né? Então, assim, mas do que a gente rodou bastante, visitou bastante reuniões que a gente fez por conta desse plano nacional que foi, né, da febre aftosa, que no caso foi a retirada da vacinação, né? Então a gente teve reuniões com vários estados e todos estão preparados porque o Ministério da Cultura nesse plano criou chama Qual-SV, que basicamente é um parâmetro que mede, avalia, faz avaliação, faz uma auditoria de estado a estado, e cada um nesse Qual-SV a gente sai com umas notas. Então ele só consegue evoluir para status melhores com evolução nessa medição, nessa auditoria que foi feita pelo Ministério. E todos os estados estão preparados. Quando eu falo que o estado de Mato Grosso está um pouco mais, é porque alguns aspectos nos diferencia de outros estados, no aspecto de estruturação, que a gente sabe um pouco mais aqui, estruturação dos órgãos de defesa, da robustez que a gente tem também dos fundos e da ligação a esse setor privado, que esses são pontos que eu estou apontando que são pontos fortes aqui do estado do Mato Grosso, que muitas vezes outros estados ainda têm algumas celeumas, alguns problemas ainda ali entre comunicação entre público e privado. Um outro fundo ainda tem um outro estado, mas ele não tem fundo, ou tem um fundo, mas não tem um fundo tão robusto. Então são pontuais, assim, eles estão estruturados, porém em algumas coisas ainda a gente vê que o Mato Grosso está um pouco à frente. Até por causa do tamanho do rebanho em Mato Grosso, né? A gente já tem que estar mais preparado para que evite, porque também o teto de vida é Mato Grosso, né? Onde tem o maior rebanho. Sim, não, o Mato Grosso ele nesse ponto e também vejo também por conta do número de entidades que eu vejo aqui. O Mato Grosso ele diferencia quando a gente fez essas andanças nos outros estados, o número de entidades de classes segmentadas. Aqui temos a Acrimate, que representa muito bem os produtores. Tem aqui a Prosmate, que a de semente. Tem a Acrismate, que é forte de suíno aqui também. Então aqui tem inúmeras, e essas associações elas se comunicam muito bem, elas permeiam muito bem, são unidas quando precisam ser, brigam quando precisam brigar. Em prol do agro, em prol do produtor, né? Em prol do produtor. Mas sempre pensando no melhor, né? Sempre buscando performar melhor, entregar o melhor, o que for para proteger o produtor rural. Isso nunca fugiu do cenário deles, até por isso que esse Mato Grosso ele vem evoluindo bastante por conta de pessoas que deixam suas propriedades rurais, deixam seus negócios, suas empresas, para se doar um pouco para essas entidades,
com propósito não pessoal, mas sim com propósito para, né, coletivo, o coletivo. Né? Então, isso também é um ponto que diferencia bastante Mato Grosso, entendeu? Você falou das entidades, tem também a Nelore, que você é diretor financeiro da Nelore MT, que também é uma entidade que aí entra na raça Nelore, né? Como que funciona a Nelore MT? Então, eu já conheço bastante, por estar à frente do FES aí, algumas entidades, a gente conhece bastante pessoas e eu estar à frente na parte financeira lá do fundo. Eu recebi um ano retrasado, eu recebi um convite para estar participando. A gente sempre frequenta, participa lá na Associação Nelore, e eu recebi o convite para estar participando da gestão, lá contribuindo em específico na minha especialidade lá com o FESA, na financeiro, na parte robusta, e também ajudar no financeiro da Nelore, né? E a gente foi lá, estou ajudando o presidente hoje, Alexandre Elrágio. A Nelore, basicamente, ela é uma entidade de classe voltada para o melhoramento genético da raça, para o fomento da raça, o crescimento da raça Nelore no Mato Grosso, que ela já é a maior raça em si, em número e também em quantidade, número e qualidade também aqui no estado de Mato Grosso, né? Tem sendo feito um melhoramento genético, né? Um cuidado com o melhoramento genético enorme nessa raça. E a gente está lá, no caso a gente está até reinventando. Eu fui lá com o propósito também de dar um upgrade nela, pensar novos produtos e benefícios para os associados, para a gente fazer mais atrações, a gente trabalhar mais frentes, né, participar com a Nelore em mais eventos, promovê-la um pouco mais, né? Então a gente participa também do Acricorte, participa da Expo Agro, então a gente está posicionando a associação e estando mais próximo do produtor, não só próximo do produtor, e a gente pensa não só próximo para aquele nelorista elite. Então é um pouco dessa figura que a gente quer um pouco mudar, a gente quer levar a Nelore até para a proximidade do produtor que já cria a Nelore, mas que ele, às vezes a gente pode dar um suporte também para ele ali, como a Acrimate também ajuda, e também a gente pode ajudar com algum treinamento, com alguma capacitação de equipe, ou até mesmo com estratégia específica de melhoramento para a utilização de touros melhoradores, aproximar esse produtor que às vezes não vem utilizando, ele aproximar dos produtores nossos associados que produzem touro melhoradores. E aí a gente fazer uma troca ali de informações, uma troca de experiências, e às vezes mesmo porque entender esse produtor porque não está utilizando touros melhoradores, touros que vêm, que quando a gente fala touro melhorador, os pecuaristas já sabem, mas são touros que são testados, são colocados em programas de melhoramento, né? Então a gente, que são coordenados por entidades ou pela BCZ, né? Ou outros programas como a Embrapa, né? Então esses touros geralmente quando utilizados, os resultados dos animais eles evoluem muito rapidamente. A gente tem vários cases lá de produtores que nunca utilizaram touros geneticamente melhorados. Assim que começaram a utilizar, os bezerros dele passaram a valer muito mais. Então isso daí isso tem que trazer, tem que levar essa informação, e muitas vezes isso aí não é contado. Então às vezes a gente tem feito parcerias com algumas assessorias, com a imprensa, com alguns veículos, para a gente também levar essa mensagem, né, que é a importância, né, do melhoramento genético na performance e no ganho de peso, de melhora de peso, eficiência. Então assim, hoje a pecuária ela exige essa eficiência, né, com performance, com celeridade, né, utilizando, hoje o pessoal usa precocinha, então abate com 12, 14, 16 meses. Então assim, isso não consegue fazer esses trabalhos de performance, de precoce ou outros semelhantes de ganho de pesos sem utilização de animais ou touros melhoradores. E fêmeas também melhoradas, né? Então, mas o início começa pelo touro. A gente geralmente fala, só de você colocar um touro, seus bezerros já vão melhorar. E é natural a gente ver isso. Os próprios produtores começam a reter as fêmeas, porque aquelas fêmeas já saem, dali já tiram novilhas, que são as fêmeas que serão as futuras mães, ou seja, então ele já começa a melhorar ainda mais o seu rebanho.
E a fêmea já melhorada, em touro melhora. E isso é uma reação em cadeia e só tende a crescer. E o Alexandre, o presidente da Nelore, tá devendo uma visita pra gente aqui no podcast. Na cobrança ao vivo, eu vou pegar o pé dele e vai ser o próximo, se Deus quiser, ele vai trazer ele aqui. Com certeza. Juliano, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa pro produtor em relação ao FESA? Pode ficar tranquilo, o FESA está trabalhando para que não aconteça foco nenhum e que possa procurar as entidades, principalmente também a Crimate, procurar a Nelore, se não conseguir ter um acesso a outros órgãos, para resolver e evitar que, se tenha um foco na sua propriedade, que isso espalhe para os vizinhos e para o estado inteiro, né? Não, foi bem colocado. Nós estamos à frente do FESA, eu já estou à frente do FESA desde 2012, e a gente sempre com a preocupação em fazer o melhor, sempre pensando no estado de Mato Grosso, na pecuária do estado de Mato Grosso, e sempre buscando não onerar também ser mais uma taxa. Até pontuando um pouco, a taxa geralmente, o contribuinte que paga, o FESA geralmente é o produtor que emite GTA para abate. Então quando ele vai fazer um abate, esse produtor ele precisa fazer um recolhimento lá, hoje está na casa de R$2 por animais. Falando um pouco disso porque recentemente o que baliza essa taxa é a UPF, né? Conforme ela vai aumentando. O conselho ele tem autonomia também, uma margem lá dentro da lei que ele pode, quando onera muito essa taxa, essa diretoria do FES, ela sempre se reúne, debate um pouco sobre isso e às vezes já está num recurso bastante, a gente já está com um recurso bastante em caixa, no fundo de reserva, então eles analisam esse cenário, se não vai impactar tanto, foi feito recentemente, agora em abril, maio, uma redução, porque já tem um volume... Foi até grande, né, a redução? Foi uma redução de mais de aproximadamente quase 50% do valor da taxa, né? Então, isso tudo porque a UPF ela aumenta mensalmente, né? E a base de cálculo da taxa é por conta da UPF. É um índice da base de cálculo da UPF. Então, a UPF vai aumentando e, consequentemente, as taxas vêm subindo. E esse conselho ele falou, a gente já tem um volume representativo, então tomaram uma medida com todos os parâmetros, pareceres técnicos, respaldado todo pela lei e pelos estatutos, eles tomaram a decisão dentro da lei e fizeram essa redução prevista, né? E aí foi muito... a gente teve uma boa redução e isso aí também diminui também lá na ponta, né? Isso aí impacta na conta que o produtor paga, né? E então, isso é uma das ações que se vê sempre pensando em tentar aliviar um pouco esse trabalho do produtor rural, né? E que já contribui muito para esse estado, né? Com recurso, FETAB, entre outras taxas que tem que pagar para o INDEA. Né? Então a gente pensando no produtor como uma das ações, além de outras ações que a gente também trabalha, né, que é voltada para a ação de prevenção, né, como você colocou, para evitar que a gente chegue a alguma doença ou qualquer outra enfermidade. Então a gente investe em ações pontuais, né, do INDEA, como capacitação, para que ele melhore esse atendimento lá para o produtor, ele trabalhe de uma forma melhor, com equipamento que muitas vezes, equipamentos específicos que às vezes eles precisam para fazer o atendimento e notificação de doença, porque o Estado ele tem dificuldade de comprar equipamentos minuciosos, então às vezes a gente consegue comprar com menor custo, mais celeridade e menor custo. Você compra melhor e mais rápido, né? É comprar uma pinça dente de rato para ele fazer uma coleta de material lá no campo. Né? São kits que eles têm para atendimento à notificação de doença. Então, o FESA, ele pontualmente ele é utilizado em ações estratégicas em parceria com o INDEA, às vezes pontualmente com o Ministério da Agricultura, mas é o INDEA mesmo. Então, assim, o produtor pode ficar tranquilo. O que a gente mais trabalha aqui é pensando em fazer o produtor continuar trabalhando seguro, com sanidade no teu rebanho, estando próximo das entidades, estando próximo do INDEA, e que a gente está sempre preparado para, com recurso, etc., o que for necessário para a gente fazer esse estado performar e crescer cada vez mais.
Perfeito, Juliano. Obrigado por participar do AgriCast. E a porta está aberta para quando vocês quiserem, tanto o FESA quanto a Nelore, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. Obrigado, Augusto, pela entrevista aqui, pelo bate-papo praticamente, né? E a gente também fica de porta aberta para qualquer outros assuntos mais aí. Eu sei que não é um assunto tão atrativo, mas é mas bom. É importante. Mas é importante porque as pessoas terem noção, né, que existe. É um bastidor, na verdade, né? O FES é um trabalho de bastidor para evitar que aconteça algo muito pior e muito mais danoso, né? Exatamente, isso mesmo. E para você que acompanhou o episódio até aqui, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreva no YouTube e acompanhe os episódios que já foram pro ar e os próximos que virão.